Milionário surpreende ao se apaixonar por mendiga negra expulsa de casa e grávida. Sara Oliveira, uma jovem de apenas 19 anos, nunca imaginou que suas noites seriam passadas em calçadas frias e sujas. A gravidez de 6 meses pesava mais que a dor do desprezo da mãe, que a expulsara de casa com gritos e lágrimas. "Você não é mais minha filha", ela dissera, a raiva fervendo em seu olhar. O coração de Sara, já devastado, se despedaçou ainda mais. As ruas, agora sua nova lar, eram um mar de incertezas. Cada esquina trazia um novo desafio. Como conseguiria sobreviver? Como daria um futuro para Sofia, a menina que crescia dentro de si? As noites eram longas, e cada estalar de pneus ecoava como um sinal de perigo. Mas foi em uma dessas madrugadas que tudo mudou. Daniel Santos, um homem alto e atraente, de sorriso fácil e olhar encantador, apareceu em sua vida. Milionário, com o ar de conquista que atraía todos ao seu redor. Ele a encontrou encolhida perto de um ponto de ônibus e, em vez de desdém, ofereceu uma mão. "Venha comigo, posso te ajudar", disse, como se tivesse saído de um conto de fadas. Ela hesitou, mas a promessa de abrigo e proteção era tentadora. Aceitou. A mansão de Daniel era deslumbrante, cheia de luxo, como algo saído de uma novela. Mas conforme os dias se passaram, a cortina começou a se abrir, revelando as sombras atrás da fachada encantadora. Daniel era adorável, mas também controlava tudo, cada passo, cada palavra. Uma valsa de sedução e manipulação. Sara descobriu que Daniel não era o príncipe encantado que aparentava. Ele tinha um plano sombrio, queria a guarda de sua filha e faria qualquer coisa para ficar com ela. Ela sentia no fundo que ele estava tramando algo, apenas não sabia o que. Ricardo, seu amigo de infância, apareceu em cena e, percebendo a tensão de Sara, decidiu ajudá-la a buscar provas contra Daniel. A amizade deles era uma luz em meio à escuridão. Juntos, eles investigaram. Conversas furtivas, olhares furtivos de Daniel, que se tornaram cada vez mais evidentes. A trama de manipulação e controle era profunda. O risco aumentava a cada dia. Com a intervenção da Polícia Federal se aproximando, Sara sentiu o medo apertar seu peito. O que acontecerá com ela e sua filha se Daniel conseguisse levar tudo? Uma batalha estava se formando, não apenas pela custódia de Sofia, mas pela dignidade que ela havia perdido. No clímax daquele primeiro capítulo, Sara decidiu confrontar Daniel. As palmas estavam suadas e um nó se formou em sua garganta. Ele a surpreendeu com um sorriso tranquilo, mas havia um brilho perigoso em seus olhos. "Você realmente acha que pode me enfrentar?" perguntou, sua voz ecoando na sala. A tensão era palpável. As revelações que poderiam sair daquela conversa eram insanas, e Sara sabia que era agora ou nunca. Com o coração na mão e a determinação nas veias, ela se preparou para lutar. Mas em meio ao seu desespero, a dúvida pairava no ar. Conseguiriam eles expor a verdade antes que fosse tarde demais? O futuro de Sara e Sofia estava em jogo, e sua coragem talvez fosse a única chave para mudar tudo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sara encarou Daniel, o coração acelerando em seu peito. A tensão era palpável e a coragem a fazia sentir-se viva e vulnerável ao mesmo tempo. Ele estava ali, imponente, e seus olhos brilhavam de uma forma que a fazia hesitar. "Acha que pode me enfrentar?" Ele repetiu, como se estivesse saboreando cada palavra. "Sim, eu acho", respondeu ela, tentando parecer firme, mas a voz trêmula entregava seu medo. O ambiente ao redor parecia se fechar, e cada segundo se arrastava como um longo deserto sem respostas. O controle dele era sufocante, mas havia algo mais, algo que Sara ainda não conseguia decifrar. Então, como se o mundo tivesse parado, a porta da sala se abriu abruptamente. Entrou uma mulher, com um ar de autoridade inegável. Era a advogada de Daniel, mas havia algo em seu olhar que fez com que Sara sentisse um frio na espinha. "Sara", começou a mulher, a voz cortante como uma faca. "Você realmente não sabe o que está acontecendo, sabe?" As palavras pairaram no ar, e o olhar de Daniel se alterou de confiança para algo mais sombrio. "Como assim? O que você quer dizer?" Sara perguntou, o coração agora batendo como se quisesse sair pela boca. A advogada olhou para Daniel e depois para ela. "Você precisa saber que a única razão pela qual Daniel se aproximou de você foi por causa da herança que Sofia representa", disse, quase de forma casual, como se falasse de algo trivial. As palavras a atingiram como um soco no estômago. "O quê? Herança? Você está louca?" exclamou Sara, mal acreditando no que escutava. Mas a mulher prosseguiu, sem se importar com a incredulidade dela. "Sim, a família de Daniel tem um histórico de disputas por heranças, e sua filha é a chave. Ele não te ama, Sara. Ele quer o que você tem." Neste momento, o chão parecia faltar sob os pés de Sara. O menino que crescia em seu ventre não era apenas uma criança. Era uma peça em um jogo que ela não compreendia. Daniel, vendo a confusão em Sara, tentou intervir, mas a advogada levantou a mão, interrompendo-o. "Essa é a verdade, Daniel. Você não pode esconder isso dela. A criança não é um troféu." A sala se encheu de silêncios fragorosos, cada um deles a retorcer de uma nova revelação. Sara olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você só queria se apropriar dela, não é?" A expressão de Daniel escuneceu, mas em vez de raiva, havia uma sombra de preocupação no seu rosto. "Sara, não é isso que você pensa." Ele tentou argumentar, mas as palavras não trouxeram conforto. Ela podia ver a verdade agora. A manipulação estava estampada em cada gesto, em cada sorriso forçado que ele lhe dera. "E se eu não deixar você ficar com ela?" desafiou Sara, repleta de uma nova determinação. Mas nesse instante, a advogada sorriu de forma sinistra. "Você não tem escolha, Sara. Tem muito mais na história do que você sabe. E nós ainda não terminamos. O que você está escondendo?" Sara gritou, agora em pânico total. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta da mansão se abriu com estrondo e vários homens entraram, uniformizados. A atmosfera se transformou. Eram policiais. E no meio deles, Ricardo, seu amigo de infância. "Você não pode levar a Sofia", ele bradou, sua voz forte quebrando a tensão. Mas a confusão só aumentava. Daniel e a advogada trocaram olhares de desespero, cada um tentando adivinhar o próximo movimento do outro. Sara mal podia acreditar no que estava acontecendo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma maneira aterradora. O futuro dela e de Sofia estava se apagando, enquanto uma nova batalha surgia.
e a verdade parecia mais distante do que nunca. Ela precisaria encontrar força para lutar, mas a pergunta ecoava em sua mente: até onde Daniel e a advogada iriam para alcançar o que desejavam? E o que Ricardo realmente sabia? Os segredos estavam se acumulando, e Sara estava prestes a enfrentar uma tempestade que mudaria tudo novamente. Sara mal podia acreditar na cena diante dela. A atmosfera estava carregada de tensão, e os policiais começaram a se mover, cercando Daniel e sua advogada. Você não pode levar a Sofia, Ricardo bradou novamente, avançando na direção deles, com determinação em seu olhar. Os rostos dos policiais estavam sérios, mas a confusão reinava na mente de Sara. A advogada, fria como um gelo, olhou para Daniel e, com um gesto sutil, deu um passo à frente dos homens em uniformes. Você não precisa se preocupar, Sara. Não estamos aqui para te fazer mal. A situação é muito mais complexa do que você imagina, disse ela, sua voz suave como veneno. Mas antes que qualquer um pudesse dar sentido ao que estava acontecendo, um estrondo ecoou pela sala. O barulho fez todos se virarem. A porta da mansão se abriu novamente, desta vez com tanta força que quase saiu das dobradiças. E então, uma figura familiar surgiu. Era a própria mãe de Sara, com os olhos arregalados de desespero. Ela parecia deslocada, como se tivesse atravessado um labirinto. Sara, o que está acontecendo aqui? A presença da mãe era como uma bomba lançada entre eles. A expressão de Sara misturava alívio e incredulidade. Mãe? Você? O que você está fazendo aqui? Toda a raiva acumulada desde a última vez em que se viram agora se transformava em confusão. A mãe não deveria estar ali. Eu vim te procurar. A situação não é como você pensa. A mulher gritava, mas a intensidade da cena envolvida fez sua voz oscilar. Daniel e sua advogada trocaram olhares preocupados, como se uma peça crucial do tabuleiro tivesse mudado de lugar. Do que você está falando? Você me abandonou. É por sua causa que eu tô aqui perdida. O sangue de Sara fervia, mas a mãe parecia ter algo mais importante para dizer. Eu sabia que algo estava errado. Daniel não é quem você pensa, e eu só percebi agora. Estou tão arrependida, dizia ela, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo rosto. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. As palavras da mãe faziam a cabeça de Sara girar. O que você quer dizer? Ela se sentia desmoronar. Ele não veio até você por acaso. Você é uma peça de um jogo que nem imaginava que estava acontecendo. Sua filha, Sofia, não é apenas uma criança. Ela é uma chave. Você precisa entender. O desespero nos olhos da mãe era palpável. Era como se um véu fosse levantado, revelando uma verdade obscura escondida por trás de cada sorriso que ela viu em Daniel. Mas antes que a mãe pudesse terminar, um dos policiais interveio. Precisamos agir rápido. Há informações de que Daniel está envolvido em um esquema muito maior do que você, sua mãe ou qualquer um imagina. O quê? O choque imobilizou Sara. Os policiais, agora se aglomerando, começavam a recitar palavras que pouco faziam sentido. Palavras como lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Daniel já não era só um homem rico e controlador. Ele era parte de algo monstruoso. Nesse exato momento, um alarme ecoou pela mansão. E no mesmo instante, a luz começou a piscar. Não pode ser! A advogada gritou, em pânico, enquanto Daniel, em total desespero, agora parecia um prisioneiro em sua própria armadilha. Quem poderia esperar que sua vida tomasse essa virada? Sara e sua mãe se encararam, ambas perdidas no turbilhão de novas revelações. O que significava tudo isso? E o que mais Daniel estava escondendo?
A cada segundo que passava, a reviravolta se tornava mais densa como uma tempestade prestes a desabá-la sobre eles. Estamos só começando a descobrir toda a verdade, disse Ricardo com a voz firme. O futuro de Sara e Sofia, que já tinha mudado tanto, agora ameaçava se desdobrar em um campo de batalha muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. E a pergunta que pairava no ar era: até onde cada um deles estaria disposto a ir para lutar por suas vidas? Sara estava perdida em um emaranhado de sentimentos. O clima tenso da sala, agora mais angustiante com a presença de sua mãe, deixava tudo em suspense. A revelação sobre Daniel, seus planos e a conexão com a herança de Sofia pairava no ar, como um manto sombrio. Quando ela pensou que as coisas não poderiam piorar, a situação se transformou em um pesadelo ainda mais profundo. Não, não pode ser, sussurrou, já vacilando sob o peso da verdade. O olhar da advogada não parecia mais. Sara lançou um olhar confuso para sua mãe. Do que você está falando? O que ele tem a ver com minha família? O desespero se misturava à raiva, enquanto ela tentava entender a avalanche de informações. A advogada, percebendo a mudança de cenários, começou a recuar. Precisamos sair agora, disse com urgência. Mas era tarde demais. Os policiais estavam em alerta máximo, e a situação só parecia piorar. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, uma sirene ecoou do lado de fora da mansão, acompanhada de vozes elevadas que gritavam comandos. Daniel Santos, fique onde está. Um pânico surgiu nos olhos dele. Ele olhou para a advogada, depois para Sara, questionando seu próximo passo. O que Sara não esperava era o súbito movimento da mãe. Com um gesto rápido, ela derrubou uma prateleira próximo a ela, fazendo alguns objetos caírem no chão, criando uma distração. Vá, agora, Sara! As palavras de sua mãe carregavam o peso do desespero. Sara hesitou, mas o instinto gritou para ela agir. Mãe, o que você? Mas antes que pudesse terminar, a advogada gritou. É uma armadilha. Todos nós precisamos ir. Num ato de pura adrenalina, Sara e a mãe correram em direção à saída, mas a porta estava cercada. Daniel parecia hesitar entre a fuga e a entrega. Ele se virou para a advogada, voz baixa e tremendo. O que nós devemos fazer? Então, tudo mudou. O último alerta que ecoou na sala foi o que lançou Sara ao choque. A advogada puxou uma arma de dentro da bolsa e apontou para Daniel com um olhar que misturava temor e revolta. Desculpe, Daniel. Não podemos arriscar. Você vai precisar assumir as consequências. Um grito fúnebre perfurou o ar e um disparo ecoou. O tempo parou. Sara viu Daniel cambalear, o olhar se alargando em confusão e traumas. Ela piscou, o coração batendo tão rápido que quase a desmaiava. O olhar de sua mãe era de horror. Daniel! Ela gritou, impotente. A sala se encheu de gritaria, mas o que Sara escutava mesmo eram os ecos de sua própria voz, repetindo: Não, não, não. Os policiais foram rápidos e cercaram o cenário. A advogada parecia ter perdido o controle da situação, enquanto Ricardo, o amigo fiel de Sara, entrou em cena, o rosto pálido e a respiração ofegante. Nós temos que resolver isso! Ele gritou e todo o desenrolar da história parecia congelar diante dos olhos de Sara. Quando os policiais se aproximavam, o som da sirene se misturava a uma nova revelação. Daniel, respirando com dificuldade, com uma mão na barriga, murmurou: Sofia, é a chave. Não é isso no que você pensa. Sara parou, o coração batendo descontroladamente. O que ele queria dizer? O tempo parecia se arrastando, e a pergunta fervia em sua mente. Qual era realmente a conexão entre Daniel e sua família? E o que mais ele estava escondendo? O cenário se desenrolava em uma confusão de emoções e medo,
enquanto os paradoxos da verdade se desdobravam diante dela, prometendo consequências que poderiam mudar tudo. Sarah estava paralisada, o coração disparado, enquanto a cena se desenrolava diante dela. O olhar de Daniel, uma mistura de dor e confusão, parecia se diluir em um mar de incertezas. A sala, agora repleta de policiais e sua mãe desesperada, estava se transformando em um caos absoluto. E o que ele havia murmurando? Sofia é a chave. Era como se tudo estivesse se movendo em câmera lenta. O tempo parecia ter parado, enquanto Sarah olhava para Daniel, a mente dela correndo em círculos. O que ele queria dizer com isso? Antes que ela pudesse digerir a gravidade da situação, um oficial se aproximou rapidamente, a voz cortante. A situação está fora de controle. Precisamos evacuar todos imediatamente. Assim que o policial tomou a dianteira, um grito ecoou do lado de fora. Um carro se chocou contra o portão da mansão, a batida seguida por uma série de estrondos ensurdecedores. O chão tremia sob os pés de Sarah, e a tensão no ar se tornava insuportável. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, enquanto todos ao redor pareciam surpresos. O barulho estava aumentando, e uma sombra passou pela janela, seguida por mais gritos, mas desta vez algo mais sinistro. Sarah, confusa e com medo, olhou novamente para Daniel. Ele estava em pé, quase que paralisado, seus olhos fixos na porta arrebentada. Então, como um relâmpago, tudo aconteceu em um instante. A porta foi aberta, e uma figura alta, encapuzada, irrompeu em cena, segurando uma arma. "Saia do caminho!" a figura gritou, sua voz ressoando com autoridade e desespero. Em um movimento rápido, apontou a arma para Daniel, e algo no olhar de Sarah clareou. Era como se uma luz tivesse se acendido. Para sua surpresa, não era medo que ela sentia, mas um calor indescritível de reconhecimento. A figura usava uma jaqueta que parecia familiar, e em um instante, as peças começaram a se conectar. "Lucas!" Sarah exclamou, o coração batendo forte. Era o irmão que ela achava ter perdido para o mundo, aquele que estava fora da vida dela há anos, envolvido em suas próprias confusões e segredos. A angústia no olhar dele era tantos o que ela poderia suportar. "O que você está fazendo aqui?" "Você não entende, Sarah. Daniel não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior." Lucas gritou, os olhos arregalados. "Eles estão atrás de você e de Sofia. Precisamos correr." As palavras dele a atingiram como um soco, e a sala imediatamente se transformou em um frenesi. Daniel se virou para Lucas, com uma expressão que misturava raiva e surpresa. "Você? O que você está fazendo aqui? Você não pode me parar." A confusão agora reinava. A advogada, que parecia uma serpente nas sombras, olhou para Lucas e, em um movimento rápido, acionou seu próprio dispositivo. "Vocês não vão fazer nada. A guarda já está a caminho. O jogo está apenas começando." Sarah se sentia sufocada. Agora, não era apenas o futuro dela e de Sofia que estava em jogo. Era um jogo opressivo, onde cada movimento poderia ser fatal. Lucas fez um gesto rápido para que ela se afastasse, mas a confusão na sala descontrolada tornava tudo ainda mais incerto. Enquanto tentava compor a situação, a última coisa que Sarah viu foi Daniel avançando em direção a Lucas. Logo, tudo explodiu em trevas quando as luzes se apagaram, e um grito ecoou. Não era claro quem estava gritando ou o que estava acontecendo. O pânico tomou conta e, no meio desse pesadelo absoluto, a única certeza que restava a Sarah
era que a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. E quem era Daniel de verdade? O que mais ele escondia? O futuro de sua filha e o destino de sua própria vida estavam se desdobrando em um labirinto de segredos que julgava conhecidos, mas que agora pareciam virados de cabeça para baixo. Sara mal podia acreditar no que estava acontecendo. O que antes parecia uma cena de pesadelo, agora se tornava ainda mais surreal. As luzes. Sara, nós não temos tempo. Eles estão atrás de você. Não por causa da herança, mas por causa do que você realmente é. As palavras dele a pegaram de surpresa, como um choque elétrico. O que você está dizendo? O coração dela batia mais rápido, quase saindo pela boca. Era impossível. A confusão assolava sua mente. O que você quer dizer com o que eu realmente sou? Mas Lucas não respondeu. Ele estava focado em Daniel, que agora parecia mais encurralado do que nunca. A advogada, ainda segurando a arma, olhava para todos, como se estivesse calculando suas opções. Vocês não entendem. Todos vão pagar. A voz dela estava cheia de pavor e raiva. A tensão estava no ar, como um fio prestes a romper. E então, como um clarão, uma ideia surgiu na mente de Sara. Herança? Sofia? Lucas? É sobre eu não ser quem eu penso que sou? A adrenalina fez sua respiração acelerar. A sala estava cortando o ar entre eles. O caos estava prestes a explodir. Sim, precisamos sair agora. Lucas gritou, mas a advogada avançou, apontando a arma para ele. Você sempre foi um problema, Lucas. O que quer que você tenha descoberto sobre a família de vocês não pode sair daqui. Pânico e confusão reinaram. E, de repente, um som estrondoso. A porta estourou novamente. Mais policiais entraram, mas não pareciam tão amigáveis. Todos no chão, gritaram, e o ar congelou. Sara se abalou ao ver o olhar de reconhecimento cruzar entre os dois lados. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, uma pessoa saiu das sombras. Era um homem, alto e com uma cicatriz no rosto. Lucas! Ele gritou, e o olhar do irmão se transformou em horror. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar o que é meu, o homem respondeu, com um sorriso maléfico. E Sara, você sempre foi a chave. Você nunca soube quem realmente é, sabia? A sala ficou paralisada. Sara sentia seu mundo desmoronar. Do que você está falando? Eu sou apenas Sara. A incredulidade contrastava com a urgência. Você é uma herdeira. Sara, o que é seu é mais valioso do que você imagina. Daniel não está aqui apenas por sua filha. Ele quer você. As palavras saíram como uma bomba e tudo ficou escuro por um instante. Não! Daniel gritou, mas a advogada já começava a tremer. O homem riu, um riso que ecoava de forma ameaçadora. Ah, Daniel, você achou que podia usar a garota e se livrar dela assim tão fácil? Olhando em volta, Sara não sabia em quem confiar. Lucas a encarava, as feições misturando emoções. Você precisa correr, Sara. Todos nessa sala estão apenas esperando pela oportunidade de controlar você e sua filha. O homem fechou a distância entre eles. Nós sabemos onde você nasceu, quem é seu pai e o que ele fez. As pessoas que estão atrás de você não vão parar até obter o que desejam. Era impossível processar tudo aquilo. O medo subiu em sua garganta. Meu pai? Quem é ele? O que ele fez? Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Eles vão atrás de você e de Sofia para completar o que começaram. As palavras pesavam como chumbo, e então as luzes começaram a piscar de novo. Não era só o medo que Sara sentia, era uma verdade sombria se revelando.
O que mais ela não sabia? E quem era realmente seu pai? Os policiais tentaram impedir a confusão, mas no meio do barulho, todos estavam em desespero. E quando os olhos dela encontraram os de Daniel, uma nova onda de sensações tomou conta. Ele estava em uma teia que ia além do que ela poderia imaginar. A sala se transformava em uma tempestade, enquanto Sarah olhava para Lucas, para Daniel, para o homem misterioso e, finalmente, para a advogada, que tinha se tornado cada vez mais instável. O futuro estava nebuloso, e uma pergunta ecoava na mente de todos. Tudo isso estava prestes a desmoronar. E se assim fosse, quem realmente controlava quem naquele jogo sombrio de segredos e mentiras? Sarah estava paralisada, o coração disparado, enquanto a cena se desenrolava diante dela. O olhar de Lucas, seu irmão, parecia seguro, mas também implorava por compreensão. Sarah, nós não temos tempo. Eles estão atrás de você, não por causa da herança, mas por causa do que você realmente é. As palavras dele a pegaram de surpresa, como um choque elétrico. O que você está dizendo? O coração dela batia mais rápido, quase saindo pela boca. Era impossível. A confusão assolava sua mente. O que você quer dizer com o que eu realmente sou? Mas Lucas não respondeu. Ele estava focado em Daniel, que agora parecia mais encurralado do que nunca. A advogada, ainda segurando a arma, olhava para todos, como se estivesse calculando suas opções. Vocês não entendem. Todos vão pagar. A voz dela estava cheia de pavor e raiva. A tensão estava no ar, como um fio prestes a romper. E então, como um clarão, uma ideia surgiu na mente de Sarah. Herança? Sofia? Lucas, é sobre eu não ser quem eu penso que sou? A adrenalina fez sua respiração acelerar. Sim, precisamos sair agora! Lucas gritou, mas a advogada avançou, apontando a arma para ele. Você sempre foi um problema, Lucas. O que quer que você tenha descoberto sobre a família de vocês não pode sair daqui. Pânico e confusão reinavam. E, de repente, um som estrondoso. A porta estourou novamente. Mais policiais entraram, mas não pareciam tão amigáveis. Todos no chão! Gritaram, e o ar congelou. Sarah se abalou ao ver o olhar de reconhecimento cruzar entre os dois lados. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, uma pessoa saiu das sombras. Era um homem, alto e com uma cicatriz no rosto. Lucas! Ele gritou, e o olhar do irmão se transformou em horror. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar o que é meu. O homem respondeu com um sorriso maléfico. Sarah, você sempre foi a chave. Você nunca soube quem realmente é, sabia? A sala ficou paralisada. Sarah sentia seu mundo desmoronar. Do que você está falando? Eu sou apenas Sarah. A incredulidade contrastava com a urgência. Você é uma herdeira, Sarah. O que é seu é mais valioso do que você imagina. Daniel não está aqui apenas por sua filha. Ele quer você. As palavras saíram como uma bomba e tudo ficou escuro por um instante. Não! Daniel gritou, mas a advogada já começava a tremer. O homem riu, um riso que ecoava de forma ameaçadora. Ah, Daniel, você achou que podia usar a garota e se livrar dela assim tão fácil? Olhando em volta, Sarah não sabia em quem confiar. Lucas a encarava, as feições misturando emoções. Você precisa correr, Sarah. Todos nessa sala estão apenas esperando pela oportunidade de controlar você e sua filha. O homem fechou a distância entre eles. Nós sabemos onde você nasceu, quem é seu pai e o que ele fez. As pessoas que estão atrás de você não vão parar até obter o que desejam.
Era impossível processar tudo aquilo. O medo subiu em sua garganta. Meu pai? Quem é ele? O que ele fez? Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Eles vão atrás de você e de Sofia para completar o que começaram. As palavras pesavam como chumbo. Então as luzes começaram a piscar de novo. Não era só o medo que Sarah sentia. Era uma verdade sombria se revelando. O que mais ela não sabia? E quem era realmente seu pai? Os policiais tentaram impedir a confusão, mas no meio do barulho, todos estavam em desespero. E quando os olhos dela encontraram os de Daniel, uma nova onda de sensações tomou conta. Ele estava em uma teia que ia além do que ela poderia imaginar. A sala se transformava em uma tempestade, enquanto Sarah olhava para Lucas, para Daniel, para o homem misterioso e, finalmente, para a advogada, que tinha se tornado cada vez mais instável. O futuro estava nebuloso, e uma pergunta ecoava na mente de todos. Tudo isso estava prestes a desmoronar? E se assim fosse, quem realmente controlava quem naquele jogo sombrio de segredos e mentiras? Foi nesse caos que um grito cortou o ar, levando todos a olhar para a porta. Uma mulher entrou, carregando um monte de documentos e com um olhar determinado. Não sou só uma advogada, ela bradou. Sou sua mãe, Sarah, e eu nunca deixei você. O silêncio foi ensurdecedor. Todos na sala congelaram. E naquele momento, tudo o que Sarah acreditava conhecer começou a ruir. Os segredos de sua família estavam prestes a ser desenterrados. E a verdade que se escondia nas sombras era mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. A sala ficou em completo silêncio. O ar estava pesado e todos os olhares se voltaram para a mulher que acabara de entrar. Era difícil reconhecer aquela figura diante de Sarah, mas algo na voz dela parecia familiar. Com o cabelo desgrenhado e as roupas em desordem, ela parecia ter atravessado um turbilhão. Mãe, as palavras saíram da boca de Sarah como um sussurro. A incredulidade sufocava. Você está viva? A advogada de Daniel, ainda com a arma em mãos, congelou. Isso é impossível. A tensão na sala explodiu, o clima de caos agora se intensificando. Moça, precisamos sair, agora! Lucas gritou, seu olhar preocupado com a possibilidade de que o tempo estivesse se esgotando. A mulher, aparentemente descontrolada, sentou-se à beira de um colapso. Desculpa, querida, mas você precisa saber. Não fui eu quem te abandonou. Fui forçada a me afastar, e você nunca soube de quem verdadeiramente somos. O olhar de Sarah se transformou. A dor da rejeição se misturava à confusão. Do que você está falando? O que você quer dizer com quem somos? O coração dela acelerava em desespero. Você não é só filha da sua mãe. Seu pai. A mulher hesitou e os olhos de Sarah estavam ampliados por um turbilhão de emoções. Ele era um homem poderoso e perigoso, envolvido em um mundo que você nunca deveria ter conhecido. E Sofia é o centro de tudo isso. Daniel, ainda ferido e surpreendido, mal podia acreditar no que ouvia. O que você quer dizer com isso? Sofria com problemas que nem sonhava existir. Na verdade, você nem deveria estar aqui, mas a sua presença mudou tudo. As palavras reverberaram na mente de Sarah. Sofia é o centro de tudo isso? O que isso significa? Sua voz tremia e ela sentiu o chão se abrir sob os pés. Eu não queria que você se metesse nisso. A mulher gritou, mas o pânico estava estampado em seu rosto. Ele voltou e não desiste de você. Ele quer o que lhe pertence. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal caiu e mais homens entraram, desta vez armados com fones e coletes.
sendo que um deles, se destacando dos outros, gritou: "Todo mundo no chão!" O caos se instalou e a sala virou uma guerra. O homem com a cicatriz entrou em ação, tentando se proteger enquanto trocava palavras raivosas com os policiais. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Precisamos da filha. Precisamos dela viva." Sarah olhou para sua mãe, que agora estava de pé, o rosto vermelho e a expressão revelando um turbilhão de emoções. "Ele não pode vir atrás de você, Sarah. O que eu fiz para me manter longe dele? Você não faz ideia do que ele é capaz. Você possui o que ele realmente deseja." Foi neste momento que a confusão se transformou em desespero. A advogada, em um momento de irracionalidade, apontou a arma para a mãe de Sarah. "Silêncio, sua louca. Essa é a última chance de vocês." E subitamente, Sarah se lembrou de algo. "O que ele quer, mãe? O que está acontecendo?" Enquanto as vozes se elevavam, ela pôde sentir a pressão em seu peito. O que ela não sabia, com um movimento rápido, a mulher puxou um documento da bolsa. Isso pode salvar você. É a prova do que estou dizendo." Mas antes que pudesse entregar, o homem de cicatriz avançou e, em um ato desesperado, disparou. O tiro ecoou pela sala e todo mundo parou. Sarah sentiu o corpo de sua mãe se sacudir e o grito dela se misturou ao barulho. "Mãe!" Se lançou para frente, enquanto o mundo ao seu redor desabava. As consequências daquele ato ecoariam nas suas vidas para sempre. A verdade estava prestes a ser revelada, mas agora ela sabia que todo o planejamento, cada movimento que fizeram até ali, não era nada comparado ao que ainda estava por vir. A pergunta que ficou no ar era: quem eram na verdade e com quem estavam realmente lidando? Sarah estava paralisada, o coração disparado, enquanto a cena se desenrolava diante dela. O olhar de Lucas, seu irmão, parecia seguro, mas também implorava por compreensão. "Sarah, nós não temos tempo. Eles estão atrás de você, não por causa da herança, mas por causa do que você realmente é." As palavras dele a pegaram de surpresa, como um choque elétrico. "O que você está dizendo?" O coração dela batia mais rápido, quase saindo pela boca. Era impossível. A confusão assolava sua mente. "O que você quer dizer com o que eu realmente sou?" Mas Lucas não respondeu. Ele estava focado em Daniel, que agora parecia mais encurralado do que nunca. A advogada, ainda segurando a arma, olhava para todos, como se estivesse calculando suas opções. "Vocês não entendem. Todos vão pagar." A voz dela estava cheia de pavor e raiva. A tensão estava no ar, como um fio prestes a romper. E então, como um clarão, uma ideia surgiu na mente de Sarah. "Herança? Sofia? Lucas, é sobre eu não ser quem eu penso que sou?" A adrenalina fez sua respiração acelerar. "Sim, precisamos sair agora." Lucas gritou, mas a advogada avançou, apontando a arma para ele. "Você sempre foi um problema, Lucas. O que quer que você tenha descoberto sobre a família de vocês não pode sair daqui." Pânico e confusão reinavam, e de repente um som estrondoso, a porta estourou novamente. Mais policiais entraram, mas não pareciam tão amigáveis. "Todos no chão!" gritaram, e o ar congelou. Sarah se abalou ao ver o olhar de reconhecimento cruzar entre os dois lados. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, uma pessoa saiu das sombras. Era um homem, alto e com uma cicatriz no rosto. "Lucas!" ele gritou, e o olhar do irmão se transformou em horror. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim buscar o que é meu", o homem respondeu, com um sorriso maléfico. "E Sarah, você sempre foi a chave. Você nunca soube quem realmente é, sabia?"
A sala ficou paralisada. Sara sentia seu mundo desmoronar. Do que você está falando? Eu sou apenas Sara. A incredulidade contrastava com a urgência. Você é uma herdeira, Sara. O que é seu é mais valioso do que você imagina. Daniel não está aqui apenas por sua filha. Ele quer você. As palavras saíram como uma bomba. E tudo ficou escuro por um instante. Não! Daniel gritou, mas a advogada já começava a tremer. O homem riu, um riso que ecoava de forma ameaçadora. Ah, Daniel, você achou que podia usar a garota e se livrar dela assim tão fácil? Olhando em volta, Sara não sabia em quem confiar. Lucas a encarava, as feições misturando emoções. Você precisa correr, Sara. Todos nessa sala estão apenas esperando pela oportunidade de controlar você e sua filha. O homem fechou a distância entre eles. Nós sabemos onde você nasceu, quem é seu pai e o que ele fez. As pessoas que estão atrás de você não vão parar até obter o que desejam. Era impossível processar tudo aquilo. O medo subiu em sua garganta. Meu pai? Quem é ele? O que ele fez? Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Eles vão atrás de você e de Sofia para completar o que começaram. As palavras pesavam como chumbo. E então as luzes começaram a piscar de novo. Não era só o medo que Sara sentia. Era uma verdade sombria se revelando. O que mais ela não sabia? E quem era realmente seu pai? Os policiais tentaram impedir a confusão, mas no meio do barulho, todos estavam em desespero. E quando os olhos dela encontraram os de Daniel, uma nova onda de sensações tomou conta. Ele estava em uma teia que ia além do que ela poderia imaginar. A sala se transformava em uma tempestade, enquanto Sara olhava para Lucas, para Daniel, para o homem misterioso e, finalmente, para a advogada, que tinha se tornado cada vez mais instável. O futuro estava nebuloso, e uma pergunta ecoava na mente de todos. Tudo isso estava prestes a desmoronar? E se assim fosse, quem realmente controlava quem naquele jogo sombrio de segredos e mentiras? Foi nesse caos que um grito cortou o ar, levando todos a olhar para a porta. Uma mulher entrou, carregando um monte de documentos e com um olhar determinado. Não sou só uma advogada, ela bradou. Sou sua mãe, Sara, e eu nunca deixei você. O silêncio foi ensurdecedor. Todos na sala congelaram. E naquele momento, tudo o que Sara acreditava conhecer começou a ruir. As revelações sobre seu pai, a conexão com Daniel, estavam prestes a ser reveladas. Mas mais importante, a presença da mulher à sua frente iluminava uma nova dimensão do terror. Mãe? Perguntou Sara, o coração pesado. Você está viva? A mulher respirou fundo, lágrimas nos olhos. Sim, minha filha. Eu fugi por um motivo. E agora eles estão voltando. O que você não sabe é que você e Sofia não são apenas herdeiras de uma fortuna, mas da própria maldição da nossa família. E Daniel, ele tem sido seu guardião e ao mesmo tempo seu algoz. Ele é? O homem cicatrizado interrompeu. Ele é seu tio, Sara. O verdadeiro inimigo. O chão sob os pés de Sara se desfez. O quê? O choque atordoa. Ele é meu quê? Daniel, que até aquele momento parecia impotente, agora estava pálido. Isso não pode ser. A verdade explodia na sala. O que mais havia escondido? Antes que pudesse reagir, o homem se aproximou, pegando um dos documentos da mesa, reclamando em alta voz. Eu vim para reivindicar o que é meu, e agora tudo vai mudar. E antes que pudesse processar tudo, a luz piscou novamente. Uma explosão ecoou fora da mansão e a estrutura começou a tremer. Gritos ecoaram, mas Sara só tinha olhos para Daniel. O que suas palavras significavam? Como ela poderia confiar em alguém que agora
parecia ter jogado seu mundo nos eixos do terror. A sala estava pegando fogo, e as últimas palavras do irmão a assombravam. Estamos todos em um jogo que ultrapassa nossa compreensão. Sara olhou para sua mãe e Lucas, ambos cheios de medo e incerteza. A verdade estava finalmente vindo à tona, mas a pergunta ainda queimava. Quem realmente ela era? E qual papel Daniel realmente tinha na vida dela? Tudo poderia desmoronar ali, e o horror estava apenas começando. Sara estava em estado de choque, o coração disparado enquanto a sala pulsava com a tensão e a sede. Ela olhou para sua mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher, ao mesmo tempo em que o caos se desdobrava diante delas. Você é minha mãe? A voz de Sara saiu quase como um sussurro, repleta de desespero. As palavras da mulher soavam estranhas, mas tão familiares. A realidade era um turbilhão. Você sempre esteve aqui? Por que nunca veio antes? Era para te proteger, Sara. A mãe gaguejou, entre as lágrimas e a dor. Você não sabe com quem está lidando. Daniel, ele não é o que parece. Mas a verdade começava a despontar. Sara olhou para Daniel, cujos olhos agora estavam cheios de angústia e medo. O homem de cicatriz, que parecia mais ameaçador do que nunca, avançou, como se a situação estivesse escapando do seu controle. Todos vocês estão apenas complicando tudo. Essa herança não pode sair de nossas mãos. Um tiro ecoou. O caos tomou conta de tudo. A advogada, que parecia perder a sanidade, gritou, tentando se proteger. O que você fez? Isso é um erro. O pânico se espalhou, e as sirenes das viaturas se aproximavam, implacáveis. Precisamos sair, gritou Lucas, puxando a mão de Sara. Mas ela hesitou, ainda presa entre a raiva e o medo. O que mais está acontecendo? Por que você nunca me avisou dos perigos? Não é uma questão de aviso, é uma questão de sobrevivência. Você e Sofia são as chaves para a herança que pode mudar tudo. A mãe respondeu, sua voz carregada de urgência. Sara sentiu o chão tremer sob os pés. O que isso significava para ela e para sua filha? O que mais seria revelado? A tensão crescia como um furacão, e em um momento de clareza, algo dentro dela se partiu. Chega! Ela bradou, cada palavra saindo com uma força que nem sabia que possuía. Se o meu passado é tão traiçoeiro, então vamos enfrentá-lo juntas. A advogada, desesperada, balançou a arma. Ninguém vai parar o que já começou. O homem com a cicatriz riu, mas era um riso nervoso. Ninguém pode parar o que o destino já selou. Sara respirou fundo. Não estou aqui para lutar, mas também não vou deixar que ninguém decida o meu futuro por mim. O som das sirenes aumentava. A luz do futuro de Sofia dançava diante dela, e ela se recusava a deixar que a escuridão dominasse. Um novo disparo ecoou, mas agora era um policial entrando, com a voz firme. Todos para o chão. Ele apontou para a advogada e o homem cicatrizado, e rapidamente a situação se transformou em detenção. O caos se acalmou lentamente. Sara, ainda tremendo, pegou a mão da mãe e de Lucas. Vamos embora. Precisamos ficar juntas. Não importa o que aconteça. As luzes dos carros de polícia iluminavam a cena, revelando a verdade, mas também o futuro ainda incerto. Quando saíram da mansão, o ar fresco foi um alívio, mas as perguntas ainda permaneciam. O que mais estava por vir? O que o futuro guardava para elas e para Sofia? Enquanto se afastavam, Sara lançou um olhar para Daniel e a advogada, agora em desespero. As ameaças estavam longe de ser resolvidas. A coragem começava a florescer dentro dela à medida que o desafio se desdobrava. Ela olhou para Lucas, sentindo que o novo capítulo estava apenas começando,
As respostas que buscava ainda estavam a caminho, e todos os segredos só poderiam ser revelados com o tempo. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa: elas tinham a força para enfrentá-lo juntas. E nesse momento, um pressentimento tomou conta de Sarah. Havia algo mais por vir, algo que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, não se esqueça do que você acabou de testemunhar. Cada instante aqui é vital. Portanto, você precisa se inscrever agora para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final bombástico. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho alucinante. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.